Olá, assinantes do Clube do Direito. Meu nome é Mila Gouveia. Eu sou professora de Direito Constitucional, autora deste livro aqui pela editora Juspódio, Informativos em Frases, com Martina Correia. Lá eu também coordeno diversos livros em relação a concursos públicos e direito, efetivamente. E no dia de hoje eu gostaria de conversar com vocês. O tema do nosso curso é grandes julgamentos que envolvem direito público, essencialmente direito administrativo e direito constitucional, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça. O foco é STF mesmo. Nós vamos aqui atravessar 19 julgamentos. Eu vou falar de outros rapidamente, mas os casos, os estudos de casos em que a gente vai se basear são 19, envolvendo direito administrativo e direito constitucional. A sua grande maioria é do STF. E para que a gente esteja na mesma página, para começar essa trajetória de 19 julgamentos, eu preciso fazer uma introdução inicial. Eu preciso que a gente converse sobre o que significa judicialização, ativismo judicial, autocontenção e por que isso? Porque a maioria dos julgados que eu desenvolvi para a nossa aula de hoje, envolve as políticas públicas e o poder judiciário. Então eu gostaria de começar essa introdução inicial falando com vocês a seguinte frase: produzir direito é diferente de aplicar o direito. Por que eu estou dizendo isso? Porque até a Segunda Guerra Mundial nós tínhamos uma divisão muito certinha entre os poderes. Nós tínhamos funções típicas, funções atípicas entre poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Quais seriam as funções típicas e atípicas, poderíamos falar assim, de cada um desses poderes? Bom, o poder judiciário ele foi criado efetivamente para julgar casos concretos entre quem? Entre indivíduos. Depois, temos também o poder executivo que aplica normas, criando políticas para satisfação do interesse público. Nós também temos, por último, o poder legislativo, que é aquele que inova no ordenamento jurídico, que cria as regras, que cria a organização de normas de determinado Estado. Porém, a partir da Segunda Guerra Mundial, lá por meados de 1947 em diante, nós vimos o surgimento de um fato chamado judicialização. E é aqui que eu queria começar a introduzir conceitos em relação a essa aula de vocês, que para que você compreenda os casos, você precisa entender o que é judicialização e o que vem a ser isso. Em primeiro lugar, judicialização é um fato e não é um fato exclusivo do Brasil. A primeira coisa que você vê doutrinadores falando a respeito de características essenciais de judicialização é que judicialização é um movimento mundial. Nós temos judicialização nos Estados Unidos, nós temos judicialização no Canadá, nós temos judicialização em Israel, mas o que vem a ser judicialização propriamente dita? E depois eu explico os exemplos em relação a cada um desses países em que eu citei. Temos que algumas questões de larga repercussão social ou política que deveriam ter sido solucionadas por poder legislativo e por poder executivo estão sendo jogadas para o poder judiciário resolver. Então a gente poderia conceituar de uma forma mais elaborada o que vem a ser judicialização da seguinte forma: judicialização é uma transferência consciente de conflitos e de poder, o que é mais grave, é uma transferência consciente de conflitos e de poder do espaço político, daqueles atores dos espaços políticos, do espaço democrático para o poder judiciário. E nisso a gente precisa compreender as consequências, mas antes eu gostaria de falar a respeito da origem desse termo judicialização. Nós temos decisões em relação a outros países já anteriores ao próprio Brasil falando sobre judicialização. Um dos exemplos mais atuais seria nos Estados Unidos a resolução de quem venceu a eleição presidencial no ano de 2000.
Foi a Suprema Corte Americana. Então você veja que um assunto que deveria ter sido tratado pelos poderes legislativo e executivo, afinal de contas, quem ganhou uma eleição não tinha que estar no Poder Judiciário, mas foi resolvida pela Suprema Corte Americana. De outro lado, nós temos questões administrativas no Canadá, por exemplo. Testes de mísseis realizados pelos Estados Unidos poderiam ser feitos em território canadense? Quem resolveu isso? A Suprema Corte Canadense. Então vejam que em Israel também nós tivemos isso, a construção de um muro que separava aquelas regiões que vivem em estado de guerra atualmente. A construção de um muro, algo que é normalmente realizado e efetivado por poder executivo, pela administração pública, foi resolvido pela corte israelense. Então, judicializar políticas públicas, e aí que política pública seria essa aqui no Brasil? Quando a gente fala de política pública, o que é política? Política é a elaboração de um ato para o cumprimento de um fim público. Se eu estou falando de política pública, eu estou falando, por exemplo, de concretização de saúde, eu estou falando de concretização de educação, de moradia, eu estou falando de direitos fundamentais básicos de todo cidadão. E quem é que faz políticas públicas? Como é que uma política pública é feita hoje no país? Temos o legislativo que vai criar uma norma para que o poder executivo cumpra aquela política pública. E a gente sabe que o poder executivo, diferentemente de nós particulares, não possui a chamada autonomia da vontade. O poder executivo, ele não tem autonomia para praticar atos que não estão vedados em norma. Ele deve praticar os atos que estão vinculados a uma determinada lei. Se está na lei, ele precisa cumprir. Mas se essa lei não veio, o que ele faz? Ele pode construir um hospital se não tem verba designada numa norma pública para aquele hospital? Toda política pública precisa de uma norma para direcionar aquela verba pública e precisa de vontade política para aquele administrador construir o hospital, reformar o presídio, colocar creches novas naquela localidade, contratar pessoal capacitado para atender aquela população. Então a gente vê que a administração pública em si é complexa. Precisa de uma comunicação que exista entre poder executivo e poder judiciário. Só que não apenas no Brasil, mas no mundo todo, vem havendo uma deficiência de diálogo em relação a esses dois poderes. E a partir disso, surge qual alternativa para o cidadão? O poder judiciário. E por que surge o poder judiciário, já que eu tenho um diálogo que não foi efetivo entre esses dois outros poderes? Qual que é a brecha que permite o cidadão a se socorrer do poder judiciário como última alternativa? Nós temos na Constituição Federal o artigo 5º, 35, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O Poder Judiciário, diferentemente dos outros poderes, não tem a discricionariedade de analisar uma causa a depender da sua própria vontade. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, especificamente em relação à inafastabilidade da jurisdição, nós temos que a lei não subtrairá à apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão ao direito. O Poder Judiciário tem que julgar. Se você foi ao Poder Judiciário pedindo medicamento, o Poder Judiciário não pode se omitir, como os demais poderes, a olhar para a sua causa. O Poder Judiciário não pode fazer como acontece no SUS, entra na fila de pedido para o seu medicamento e quando a gente resolver, seu medicamento vai chegar e não chega nunca. O Poder Judiciário tem que analisar aquela causa daquele fulano que precisa do medicamento. Tem que analisar aquela causa daquele preso que está numa prisão superlotada e decidir sobre aquilo. Tem indenização, não tem indenização, é diferente. Então aí vemos que está sendo criada a judicialização no Brasil e a reflexão desse curso aqui é para que você compreenda, a partir da análise desses casos,